Quando o sétimo selo foi aberto, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Outro anjo, com um incensário de ouro, se aproximou do altar. Em seguida, o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. Isso resultou em trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fato Milenar. Hoje apresentaremos a vocês um estudo bíblico muito impactante sobre o sétimo selo do Apocalipse. Portanto, fique à vontade, abra sua Bíblia e vamos juntos explorar os eventos que ocorrerão nos últimos tempos. Antes de mergulharmos nas profundezas do conhecimento, te convido a se inscrever em nosso canal e acionar o sino de notificações, para que o YouTube o avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Agora, vamos começar. O capítulo 7 do livro do Apocalipse constitui um parêntese no qual nos são apresentados dois grupos de pessoas que serão libertas da ira do Cordeiro. Em primeiro lugar, temos os 144 mil descendentes das 12 tribos de Israel. Em segundo lugar, uma multidão incontável de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas que aceitarão Jesus Cristo durante a grande tribulação. No capítulo 8, ocorre a abertura do sétimo selo, desencadeando os juízos do dia do Senhor, preparando assim a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Devemos ter em mente que todos esses juízos têm como objetivo estabelecer o reino de Deus neste mundo. O ser humano muitas vezes não reconhece os direitos que Deus tem como Criador e proprietário desta terra, e também rejeita a graça de Deus, manifestada pela morte de seu próprio Filho, oferecido como substituto pelos pecados do homem. Em tal situação, a única coisa que Deus pode fazer para estabelecer seu reino é julgar esse mundo. Ao longo desses trechos, veremos o Senhor Jesus Cristo em sua faceta de juiz soberano. Atualmente, muitas pessoas gostariam de eliminar completamente da Bíblia todo o tema do juízo de Deus. Existem aqueles que dizem que Deus nunca julgaria porque é um Deus de amor. É evidente que, às vezes, enfatizamos tanto o amor de Deus que esquecemos completamente de sua justiça, sua santidade e também de sua justa ira. No entanto, todos esses são atributos de Deus, e a Bíblia não se envergonha de falar da ira de Deus como um atributo que o honra tanto quanto seu amor. Por outro lado, nos dias de hoje, é comum ver homens que se consideram autossuficientes e, em sua arrogância, blasfemam contra Deus. Mas no dia da ira do Senhor, suas insolentes bocas se fecharão, e seus joelhos se dobrarão diante da glória e majestade daquele que está assentado no trono. Vamos ler Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Os versículos que estamos prestes a examinar não serão lidos de maneira literal, conforme apresentados na Bíblia. Em vez disso, serão abordados de forma mais esclarecedora, com o intuito de proporcionar uma compreensão mais clara da leitura. Quando Jesus abriu o sétimo selo, houve um momento de silêncio no céu que durou cerca de meia hora. 30 minutos não é um período de tempo muito longo, mas quando se trata de um silêncio absoluto em antecipação ao que vai acontecer, obviamente 30 minutos se transformam em um período de grande tensão e expectativa. Isso destaca a importância do sétimo selo, considerando que o que é anunciado para os habitantes da Terra não é nada bom. Isso está de acordo com passagens em que o silêncio antecede o iminente juízo de Deus, como está escrito no livro de Sofonias. Fique em silêncio diante do Senhor Deus,
pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um momento especial e separou aqueles que foram convidados para participar. Nesse dia, Deus punirá os líderes, os membros da realeza e todos que agem de maneira desleal, como se estivessem vestindo roupas estrangeiras. No mesmo dia, Deus também castigará aqueles que invadem propriedades, praticam violência e enganam seus senhores. Estimados ouvintes, desde que Deus criou os anjos, não houve silêncio no céu. Todos no céu o adoram constantemente, dia e noite, como descrito em Apocalipse, capítulo 4, versículos de 8 até o 11. Nunca houve silêncio no céu até esse momento. Todos se calam pela expectativa do que vai acontecer. O Cordeiro de Deus está prestes a reivindicar seu direito como Rei de toda a terra. Vamos continuar lendo o versículo 2 do Apocalipse. Eu vi 7 anjos de pé diante de Deus, e a eles foram entregues 7 trombetas. De acordo com a tradição judaica, há 7 anjos que permanecem na presença de Deus. Aparentemente, com base neste versículo, essa tradição é verdadeira. Além disso, no Antigo Testamento, as trombetas desempenhavam um papel significativo, sendo utilizadas para soar o alarme de guerra, provocar pânico no inimigo ou convocar o povo de Deus para uma assembleia. Isso ocorrerá durante a grande tribulação. Deus fará com que 7 trombetas soem, representando uma preparação para a batalha espiritual que ocorrerá nesse período. Entendendo a linha do tempo de acordo com o Apocalipse, os 7 anjos não tocam as 7 trombetas imediatamente após o silêncio, que dura cerca de meia hora. Ao examinarmos, verificamos que as revelações das trombetas, do 1º ao 6º, se cumprem na terra. No entanto, a terra e os céus serão quase completamente destruídos durante o tempo do 6º selo. Portanto, as trombetas, do 1º ao 6º, são tocadas antes do período abrangido pelo 6º selo e antes do silêncio de cerca de meia hora que antecede o 7º selo. Esse ponto é crucial e determinante para a colocação correta das profecias das 7 trombetas na linha do tempo. Em resumo, os 7 selos e as 7 trombetas não são eventos consecutivos na linha do tempo. As profecias das 7 trombetas não seguem os parâmetros de cumprimento das profecias dos 7 selos. Essas duas séries de profecias não representam 14 situações ou eventos consecutivos. As 7 trombetas não são uma continuação dos 7 selos. Expressamos isso de várias maneiras, enfatizando esse ponto, porque compreender isso é crucial para a interpretação correta das profecias reveladas através das 7 trombetas. Caro ouvinte, lembre-se de que esse 7º selo marca o fim do tempo para todas as coisas, tudo o que está escrito no livro selado com 7 selos em relação ao plano de redenção desde antes da fundação do mundo. Tudo isso chegará ao fim. É o fim para esse mundo, o fim da natureza, o fim de tudo. Nisso também encontraremos o fim das trombetas, o fim das taças, o fim da terra e ainda mais, o fim do tempo dos homens. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Cordeiro de Deus, está prestes a reivindicar seu direito como Rei de toda a terra. Vamos continuar lendo do versículo 3 até o 5. Um outro anjo apareceu e ficou ao lado do altar, segurando um incensário de ouro. Ele recebeu muito incenso para oferecer, junto com as orações de todos os santos, no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do incenso, misturada com as orações dos santos, subiu da mão do anjo até a presença de Deus. Então, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra.
Isso resultou em vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Caro ouvinte, perceba que um anjo deve apresentar uma oferta de incenso sobre o altar, o que guarda uma semelhança exata com o que os sacerdotes faziam no templo no dia da expiação. Nos versículos 12 e 13 do capítulo 16 do livro de Levítico, descreve o ritual do sumo sacerdote no dia da expiação. Ele deveria aspergir o sangue de um novilho sobre o propiciatório 7 vezes e depois fazer o mesmo com o sangue de um bode, ambos destinados à purificação do santuário e do povo. Esses atos eram parte do ritual para a remissão dos pecados e a reconciliação com Deus. Como vemos, o sacerdote tinha a tarefa de encher o incensário com brasas de fogo do altar do holocausto, onde eram queimadas as vítimas animais. Ele então tomaria em suas mãos perfume aromático moído e o levaria ao altar do incenso, localizado no lugar santo. Lá, ele faria o incenso queimar, produzindo um aroma agradável perante o Senhor. A ideia é que as orações, por si só, eram imperfeitas e precisavam ser acompanhadas pelo fogo do altar do holocausto, onde as vítimas dos sacrifícios eram queimadas. Em nosso caso, podemos dizer que nossas orações são ouvidas devido aos méritos de Jesus Cristo, que se sacrificou na cruz para nos salvar. Existe uma conexão entre queimar incenso e elevar as orações diante de Deus, como expressado pelo salmista. Que minha oração seja como incenso agradável diante de ti, que até mesmo as palmas das minhas mãos levantadas em súplica sejam como uma oferta oferecida ao entardecer. Encontramos uma representação desse conceito na narrativa de Zacarias, o pai de João Batista. Nesses versículos, Zacarias, um sacerdote, estava exercendo suas funções no templo, seguindo o costume sacerdotal. Ele foi escolhido para entrar no templo e oferecer incenso. Enquanto Zacarias estava dentro, uma multidão de pessoas aguardava do lado de fora, em oração, no momento em que o incenso seria oferecido no templo. Quanto à necessidade de usar mais incenso nas orações dos santos, isso provavelmente significa que Deus se identifica e participa ativamente do clamor dos santos que chega até ele. No entanto, também é possível pensar que os crentes talvez não tenham orado fervorosamente pela vinda do reino de Deus nesse mundo, sendo assim necessário usar mais incenso. É verdade que os crentes que sofrem perseguições devido à sua fé tendem a orar mais fervorosamente pela justiça e pela vinda do reino de Deus, ao contrário daqueles que vivem em regiões onde desfrutam de paz relativa nesse mundo. Depois das orações e do incenso subirem ao céu, o anjo recarrega o incensário com o fogo do altar e o espalha sobre a terra. Isso se assemelha à visão de Ezequiel, onde um homem vestido de linho pegava brasas entre os querubins e as espalhava sobre a cidade como parte do julgamento divino. No capítulo 10 de Ezequiel, Deus fala com um homem vestido de linho, pedindo-lhe para ir entre as rodas até debaixo do querubim. Ele deveria pegar brasas acesas entre os querubins e espalhá-las sobre a cidade. Em Apocalipse, observamos que os julgamentos de Deus são manifestados em resposta direta às orações elevadas pelos crentes. Então, o silêncio foi quebrado, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Esses eventos estão associados à gloriosa majestade do trono de Deus. Nesse ponto, algumas reflexões são pertinentes. Primeiramente, notamos que qualquer pessoa que tenha orado alguma vez, dizendo venha o teu reino, não orou em vão. Embora o reino de Deus ainda não tenha vindo visivelmente a esse mundo, isso não significa que Deus não tenha ouvido tais orações. Ao final dessas séries de juízos,
veremos o estabelecimento definitivo do reino de Deus nesse mundo, e as orações dos santos serão respondidas. Além disso, percebemos que a maldade humana não passou despercebida por Deus e, eventualmente, será julgada em um dia futuro. Surge a pergunta: devemos pedir a intervenção de Deus para julgar os pecadores, ou seria mais adequado orar pela conversão deles? Certamente desejamos que todos se arrependam, mas também ansiamos pela justiça divina neste mundo. Afinal, qual seria o sentido de desejar o arrependimento deles, se não houver nenhum julgamento do qual possam ser libertados? Entretanto, estamos realmente orando para a vinda do reino de Deus? Jesus contou uma parábola sobre uma viúva e um juiz injusto, relacionada ao segundo advento, e concluiu perguntando: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? O propósito era instigar a perseverança na oração, pedindo continuamente pela chegada do seu reino, sem desanimar diante da aparente demora. A viúva da parábola foi perseverante, mesmo sabendo que o juiz era injusto. Isso nos coloca diante da seguinte reflexão: se não orarmos a Deus buscando justiça, estaremos, de certa forma, indicando que temos menos esperança em Deus do que aquela mulher tinha no juiz injusto. Meu caro, em sua segunda vinda, o Senhor trará justiça à terra. Até agora, Deus tem contido a justiça divina, pois está oferecendo a todos a oportunidade de se arrependerem, conforme escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 em diante. Deus não demora em cumprir suas promessas como algumas pessoas pensam. Ele é paciente porque não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. No entanto, o dia do Senhor virá de repente, como um ladrão. Nesse dia, os céus serão transformados com grande barulho, os elementos serão destruídos pelo fogo, e a terra, com tudo o que nela existe, será impactada. Caro ouvinte, por centenas e milhares de anos, o Senhor nos tem concedido a oportunidade de nos arrependermos por meio de suas boas ações. No entanto, quando estivermos na reta final, Ele enviará juízos, talvez para que alguns se arrependam com a última sacudida. Portanto, enquanto ainda há tempo, busquemos a Deus, pois Ele é o nosso refúgio seguro. Ele nos livrará de todos os juízos que virão sobre essa terra. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 em diante. Porque você seguiu com paciência e fidelidade, eu o protegerei durante as dificuldades que virão sobre o mundo. Estou chegando em breve. Continue firme para que ninguém tire a sua coroa. Para aqueles que permanecerem fiéis, farei deles pilares no santuário do meu Deus. Escreverei sobre eles o nome do meu Deus, o nome da nova Jerusalém que desce do céu, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com isso, concluímos nosso estudo. Agradeço por fazer parte do nosso canal. Que Deus te abençoe grandemente. E por hoje é tudo. Nos veremos no próximo vídeo.